convite. Mais uma vez, a gente tá aqui com as portas abertas do Saramban, esse podcast que é exclusivo de literatura coreana. E a gente tá muito contente, porque hoje a gente vai ter um convidado aqui que foi um pouquinho difícil de conseguir trazer, mas que a gente tá super feliz. Eu e Bruna vamos aqui bater um papo super divertido. Espero que vocês fiquem com a gente até o final. Sim, a gente acha que vai ser um episódio um pouco longo. E eu já conheço algumas pessoas que vão surtar com ele, com as coisas que a gente vai perguntar aqui. Mas bom, sem mais delongas, trouxemos hoje o Júnior Fonseca, que é editor-chefe da New Pop, editora New Pop. A gente vai saber um pouquinho mais sobre sua história já já. Mas antes disso, só para relembrar que é sempre muito importante, gente, vocês curtirem, compartilharem esse episódio, comentarem, vir conversar com a gente é muito, muito bom. Também lembrar que os links de todos os livros que nós vamos falar hoje vão estar na descrição do episódio no YouTube e no Spotify. E agradecer LTI por mais um episódio aí patrocinado. Bom, Júnior, vamos lá então começar o episódio. Primeiro, a gente queria agradecer a sua presença. Sei que foi um pouco difícil, né? Uma pessoa com uma agenda cheia, mas estamos muito felizes. Então, para começar, se apresenta um pouco, fala o que você quiser a seu respeito para quem não te conhece, o que é um pouco difícil, né? Não, eu que agradeço o convite. Peço desculpas pela demora, né? Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, é o começo, eu espero, de muitos aí, até pelo volume de coisas da Coreia que nós temos e que iremos trazer ainda. Eu sou o diretor e fundador da New Pop, né? Uma editora das editoras de quadrinhos orientais. É uma editora, a gente fala que ela é recente, mas apesar do recente, a gente já tem quase 18 anos, né? Então, já é bastante tempo aí na estrada. Nosso primeiro quadrinho coreano a gente publicou em 2017, se eu não me engano. Foi o Tarô Café, né? E de lá pra cá, muita coisa mudou, muita coisa cresceu na parte da cultura coreana, né? O boom, né, da cultura coreana aqui no Brasil. E eu fico muito contente que a New Pop foi uma editora que sempre apostou e tá desde o comecinho aí, junto, né, com a galera que curte cultura coreana de forma geral. Ah, bem legal. Então, inclusive, o Tarô Café, acho que a gente tinha informação equivocada a respeito da data da publicação. Foi em 2017. Eu fiz uma colinha, gente. Eu falei 2017. Esses são os melhores convidados. Olha, 2007. Então a minha pesquisa estava mais certinha. Vocês estão certos. Eu tentei decorar um monte de informação para parecer que eu sei tudo de cabeça, mas não. Relaxa. Mas é muita coisa. Tá, então, porque isso é um ponto até importante da gente falar. Porque a editora foi fundada em 2006, se eu não me engano, foi, né? Em 2000, e desde o início vocês estão com a Coreia. Sim, foi um dos nossos primeiros títulos. Não foi o primeiro, não foi o título de estreia, mas foi um dos primeiros títulos da editora. Então, aí, exatamente, já que vocês desde o início voltaram o olhar para a Coreia, a gente queria saber o que motivou vocês, né? Porque naquela época, a Coreia não era esse boom que é hoje, né? A cultura coreana. Sim. E de quem veio essa ideia, sabe, de vamos trazer quadrinho coreano? Porque a gente já tá muito acostumado aqui no Brasil com os quadrinhos japoneses. Já é um mercado favorável, vamos dizer. E por que apostar na Coreia, então? Na verdade, Júnior, juntando com essa pergunta antes, se você pudesse falar por que você... Porque você é o diretor e o grande criador. Qual que foi a sua motivação para criar essa editora? E aí junta por que então depois trazer Coreia em poucos anos depois? Sim, eu sempre gostei muito de cultura oriental de forma geral, né? Obviamente que eu tive acesso inicialmente com a cultura japonesa, com os animes e tudo mais. Eu comecei a trabalhar nesse ramo ainda na editora Scala, né? Então, eu fui o editor por muitos anos das principais revistas de animação do mercado. A Animedo, Neotok, fui o criador da revista Neotok, entre outras. E neste começo, realmente, a cultura coreana, tirando alguma coisa de música, ainda não estava tão difundida. O grande boom que foi agora, principalmente há pouco tempo, dos webtoons, ainda não, né? Sim. Não sou tão conhecedor, então não sei nem se... Acho que não existia ainda todo esse boom que existe atualmente.
E eu sempre gostei muito. E da editora Scala, eu fui trabalhar na Comics, né? Numa loja super importante aqui dos primórdios aqui de São Paulo. Sempre foi uma das principais lojas que vende quadrinhos, né? De forma geral. Então, no começo dos mangás, eu sempre quis trabalhar numa editora de mangás. Mas naquela época acabou não rolando muito essa oportunidade. Quando eu tava quase para ir para uma editora, essa editora meio que fechou as portas, né? Hoje ela voltou a atuar no mercado, né? Ela foi vendida e tudo mais. E daí eu falei, não acho que eu não vou ficar esperando. Daí eu acabei pedindo demissão da Comics e com o próprio dinheiro da demissão e tudo mais, eu licenciei a primeira obra. Uau! Então, foi mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Então, eu comecei... Por eu ter trabalhado muito tempo na Comics, ali... Eu fui gerente da Comics por muito tempo, então participava da loja como um todo, balcão, tudo mais. Eu conhecia muito o que a galera reclamava, o que a galera gostava e tudo mais. E juntando com isso, eu resolvi abrir uma editora e sempre pensando nessas coisas que foram sempre os meus principais princípios, né? Trazer obras pouco difundidas, com uma qualidade acima da média, né? E histórias que a gente acha que a galera gostaria de conhecer, mesmo não sendo tão conhecida. Uhum. O próprio slogan da editora, a gente tomou cuidado para não ser um slogan que falasse só do Japão. A gente sempre falou, a editora que fala a sua língua. Então, dentro disso, a gente viu o Tarô Café, a gente gostou muito da obra, né? Na verdade, eu vi, né? Que na época não tinha tantos colaboradores e tudo mais. A autora, ela era muito elogiada em diversos países já naquela época. Os quadrinhos coreanos ainda não tinham essa questão de ser coloridos. Então, literalmente, a obra, o Tarô Café, é preto e branco. Isso. Lembra muito o mangá, com aquela diferença que a leitura era, digamos assim, normal, né? Era o nosso padrão de leitura. Sim. E foi um título que foi muito bem. Repetiu o sucesso que ela já fez nos Estados Unidos, foi muito bem aqui. O que levou a gente a trazer depois, um pouco tempo depois, o Archangels, que é da mesma autora, né? Uhum. E alguns anos depois da publicação, a gente chegou a trazer a autora para um evento aqui no Brasil, o Fast Comics, que era um evento feito pela própria Comics, né? Que por mais que eu tenha saído da Comics, eu continuei colaborando, sou amigo deles até hoje. Bacana. Então, sempre continuo dessa forma. E o motivo de trazer obras coreanas é porque a gente sabia que tinha obras de qualidade também da cultura coreana, né? Então, eles eram ainda um pouquinho fechados para essa parte de internacionalização da cultura, né? Uhum. Mas aos poucos isso foi difundido. Tanto que a gente ficou um tempo sem publicar nada coreano. E depois de um bom tempo, alguns anos, a gente voltou a publicar. E desde então a gente não para mais. E hoje em dia eu acho que a gente é a editora que mais publica obra coreana no... Sim. Às vezes eu falo América Latina, mas atualmente, como é muito rápido as coisas, até um tempo atrás era a editora que publicava mais obras coreanas da América Latina. Hoje em dia, eu já não sei se é da América Latina. Uhum. Né? Acho que pelo menos do Brasil, sim. Até Brasil, sim. Por isso que a gente quis, né, você aqui com a gente. Aliás, de acordo com a pesquisinha que a gente fez, realmente, vocês publicaram aí o Tarô Café e o Archangels entre 2007 e 2010. E depois teve essa lacuna, né? Esse período grande, assim, sem publicações coreanas. Teve algum motivo específico porque parou as publicações coreanas? O que aconteceu? Teve e é algo que ainda acontece um pouco menos, mas ainda acontece. Mas isso é natural, é algo que a gente até está sentindo com alguns licenciamentos, por exemplo, da China, que a gente está começando a fazer agora. O Japão, ele já está mais acostumado com o licenciamento, essa diferença muito grande que tem entre o real e o dólar. Uhum. Então, naquela época, a Coreia pedia valores muito altos e em dólar para obras que ainda não tinham muito apelo, né? Então, não tinha um anime, não tinha... Então, ficava um pouco complicado. Com o mesmo valor, a gente acabava conseguindo licenciar uma obra japonesa que tinha anime. Uhum. E as obras mais famosas coreanas daquela época, que eu ainda tenho uma listinha, tem algumas obras que eu ainda quero resgatar daquela época mais antiga, dos quadrinhos coreanos PB e tudo mais, eram obras um pouco mais longas e acaba ficando inviável por questão de negócio
investir aquele valor numa obra que você ainda não sabia como ia ser o desempenho daquela obra. Mas então, Júnior, eu não sei se eu te cortei, perdão, se eu te cortei. Então, teve esse ato aí de uns 10 anos, mais ou menos, como a Denise falou, e aí, por conta dessas negociações, questão de conversão, né, etc. E aí, depois, retornaram com as obras coreanas. Você acha que a Coreia viu que os quadrinhos eram um campo interessante para se exportar? Ou você acha que foi porque outras mídias também foram sendo abertas com as mesmas histórias? Como você falou, teve anime, né, animação. Por que depois de 10 anos vocês voltaram, então? Sabe? Eu acho que é um apanhado de tudo. Houve a popularização da cultura de uma forma geral, né? Os dramas, a própria música e tudo mais. Mas também houve o boom dos webtoons, né? A New Pop, eu sempre brinco bastante por ser uma editora mais compacta, né? Então, as decisões são tomadas de forma mais rápidas. Eu sempre fico muito antenado no que está acontecendo, não só no próprio país de origem, Japão, Coreia, mas eu fico antenado no que está acontecendo em outros países também. Era natural, assim como nós fomos a primeira editora a publicar praticamente os BLs e outros gêneros, como a gente está sendo agora a primeira editora que vem investindo em quadrinhos e livros chineses, foi natural pra gente, era um caminho meio que natural a gente investir em obras coreanas também. Porque a gente sempre se deu ao trabalho de investir, de arriscar, de trazer coisas de outras culturas também. Então, foi meio que natural. E a gente já estava acompanhando o sucesso de algumas séries coreanas, né, que estavam acontecendo em diversos formatos. Os próprios webtoons estavam ganhando muito espaço. Inicialmente, na forma que ela foi pensada, né, na leitura do celular, a gente começou a ver pesquisas que falavam desse tipo de leitura no celular, né, a leitura vertical, né, e a gente falou, isso aqui pode ser interessante. O crescimento de números de sites que vendiam assinaturas mensais para você ter acesso a webtoons e tudo mais, e foi um caminho meio que natural pra gente. E é o que eu sempre falo brincando, a gente consegue antecipar algumas coisas que você começa a ver que depois de um tempo outras começam também a ir para aquele caminho, né? Então, é natural. E hoje em dia é um fenômeno mundial, né? Não tem... Praticamente todas as editoras... nós temos aí os Estados Unidos, França e Alemanha sendo alguns países chaves na publicação de webtoons no formato impresso, né? Mas o Brasil tá ali também, graças isso eu posso falar com bastante orgulho, graças a New Pop, pelo até o volume de licenças que a gente tem, o número de licenças não anunciadas que a gente tem, a gente vem fazendo um trabalho legal. E a vantagem que eu tiro sempre de começar uma onda, né? É você ter a capacidade de já ir naquelas coisas que são mais assertivas e mais famosas, né? Então, a gente sempre tenta já abraçar as principais séries que a gente acha que faz sucesso. Mas, obviamente, que como todo o mercado assim, de quadrinhos, seja mangás, seja os quadrinhos coreanos... infelizmente, eu gostaria, mas infelizmente a gente não vai conseguir pegar tudo, né? Obviamente que eu gostaria. Quando eu vejo que um título saiu por outra editora e eu sei que tem uma obra que é um potencial interessante, eu falo, poxa, podia ser eu. Mas não dá, né? Nem tudo a gente consegue, né? Não, eu acho bem legal, assim, isso casa com o que você tinha falado antes, né? Porque vocês foram pioneiros, mas... pela questão também de negócios, né? Vocês eram uma editora iniciante, então não dava para licenciar tudo, principalmente sendo uma aposta, né? Que não tinha anime, séries ou outras coisas que poderiam funcionar como termômetro para saber se aquilo ia fazer sucesso de fato. Só que já lá em 2020, a gente já tinha o boom da cultura coreana, então já era uma aposta com um pouco mais de caminho, né? Mais assertivo, isso, né? Já tinha mais dados. Já tinha mais dados, já dava para saber o que ia fazer. E aí você falou de uma coisa legal, né? Que era até que a gente queria saber mesmo isso, sobre... vocês, por tanto tempo, vocês trilharam esse caminho solitário, né? Nessa vertente de Coreia, dos quadrinhos. E uma das vantagens foi realmente isso. Vocês acabam ditando tendências, né? E acho que
se destacam no meio de outras editoras, né? Trazem um conteúdo que é diferente. É muito legal pra gente. E acho que vocês mostram esse cuidado, né? Em ter uma curadoria bem específica. E claro, como você falou, não tem como vocês trazerem tudo, né? Sim. Não tem como. Eu acho que uma das perguntas que a gente tinha é as vantagens e desvantagens de vocês terem sido os pioneiros e terem ficado tanto tempo sozinhos, né? E acho que se encaixa muito com o que você falou. A vantagem é que você pode ali abraçar o que é mais tendência e tudo. E talvez uma possível desvantagem seja ter que arriscar em certos momentos, sem ter muitos dados ali ou com quem trocar. Será que a gente pode entender assim? Sim, eu acho que não chega a ser uma desvantagem, né? Até porque tá no DNA da editora a gente também publicar obras que ninguém publicaria, né? Sim. Então, há alguns anos atrás, por exemplo, seria inviável, praticamente era inviável, você não via ninguém falando muito de BL. Era um tabu, né? Digamos assim. Há pouco tempo atrás, também no cenário de quadrinhos orientais, existia uma verdade não confirmada que shoujos e joseis não vendiam e por isso que não eram publicados. Peraí. Eu vou ter que explicar. Shoujo e josei é o que a gente fala de japonês para quadrinhos para meninas. Tá bom. Né? É diferente do Sakura, que vocês têm também. Então, exatamente, é nisso que entra. Tá. Daí, em resposta a isso, mais uma vez, a gente arrisca e cria o selo Sakura, que é um selo somente para obras mais focadas. Não que meninos não possam ler, obviamente. Tá. Mas são obras que se determinam dentro desse gênero. E o único destino dos vilões é a morte, né? Ele entra dentro desse selo, né? Que são Aí, ó. esse aqui. Mostra para a câmera. A gente vai depois fazer um, né? Sim. E então, sempre esteve no DNA da editora arriscar. Então, eu não acho que isso seja uma dificuldade ou um lado negativo. O lado acho que pra gente, inicialmente, o lado mais negativo, não é negativo, mas uma dificuldade essa que a gente tem, é porque a New Pop, ela foi criada por mim, com dinheiro da editora. Então tudo movimenta com o giro da editora, né? Então, pra gente apostar em outras coisas, nós temos que primeiro vender o que a gente tá lançando. Então, a gente tem, obviamente, que essa dificuldade em publicar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sorte dessas outras que têm o poder de ser uma multinacional, né? Estar dentro de algum grande grupo editorial. A gente ainda não está. Então, tudo acaba virando muito em cima das vendas. Pra gente, as vendas acabam sendo fundamentais. E o quadrinho coreano, especificamente, por ser colorido, ele pede uma qualidade de papel, ele pede, né? E é um número grande de páginas. Então, um volume básico de um webtoon tem 280, 300 páginas. Então, é um quadrinho, um manhwa, que acaba ficando caro pro consumidor também. Sim. E pra produção também. Então, a gente tendo isso em mente, a gente não consegue lançar no volume que a gente gostaria. Então, eu gostaria de lançar uns 3, 4, 5 webtoons por mês. A gente tem webtoon suficiente, manhwa suficientes, para ficar alguns anos lançando sem parar. Mas a gente tem que lançar de forma um pouco mais moderada, porque senão a galera também não consegue comprar. É uma dificuldade que o formato traz pra gente, né? Alguns países da Europa, eles estão dividindo o volume em 2. Mas, ao mesmo tempo, isso vai duplicar o período de lançamento. Acaba estendendo mais ali, né? E eu ainda não tenho... E eu acho que a galera não gosta do quadrinho muito fininho, assim... 100 páginas. Vai ficar uma coisinha muito fininha. Então, a gente também acha que não é muito interessante. Mas a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar bem alto. Alguns títulos são mais curtinhos, né? O Naveleira, por exemplo, são 5 volumes. Então, a gente sabe que são mais fácil de publicar, por mais que demore um pouquinho, porque a gente tem que trazer o Naveleira, daí o outro mês traz um outro título. A gente vai meio que fazendo essa, né?
cada mês porque a gente acha que fica muito pesado a gente publicar mais de no máximo 2 por mês, né? Então é meio complicado. Acho interessante vocês pensarem dessa forma no público, e é até curioso, porque às vezes o próprio público não entende isso e reclama muito, às vezes, da demora em trazer o próximo volume. E faz todo sentido, porque, por exemplo, uma coisa que a gente tem vivido agora, depois desse boom da cultura coreana, é a questão dos shows de K-pop virem pro Brasil. Sim. E a gente consegue perceber que a realidade do brasileiro é que a gente não pode ir em show todo mês. Todo mês, exatamente. Entendeu? E começa a vir muita coisa e a gente não dá conta. Começa a ter que escolher. Começa a ter que escolher. É a mesma coisa com o manhwa, com o webtoon. Se você lançar todo mês, eu não vou conseguir fazer a minha coleção, porque eu não consigo comprar todo mês, né? Sim. E também, eu acho que a editora tem muito esse zelo dessa qualidade, sabe? Então, a gente está falando aqui de vários manhwas que a qualidade do papel é muito boa. Assim, é um livro que você investe, não é tão barato, porque, como você falou, a produção não é barata, mas você sabe que está comprando algo de qualidade, né? Tem alguns que o papel é até diferente, é mais... Assim, você vê o zelo. Então, essa demora é justificável nesse sentido também. Sim. Eu acredito. O exemplo que você deu do show é exatamente assim. Se vem... Eu sou um pouco da velha guarda, até dos K-pop, tá? Então, se vem... acho que nem existe mais o Big Bang. Existe? Tá em atos aí, né? Eu adoro. Tenho no meu pendrive do carro. Eu gosto também, eu sou dessa fase. Eu sei que teve uns que foi cancelado, esse tipo de coisa. Mas eu tô falando da música, tá, gente? Daí vem imagina, vem um mês, no mesmo mês, o Big Bang. Daí vem também o Super Junior. E vem a outra banda que eu gostava, essa eu acho que não existe, a Beast. O Beast é highlight agora. Ele ainda existe, versão highlight. Daí vem as 3. Você vai ter que escolher uma, digamos assim. Eu teria que vender meu rim nas 3. Só que daí você vai escolher um só. Daí o outro acaba indo ruim da bilheteria. A sensação do organizador que passa essa banda não faz sucesso no Brasil. Se existe qualquer possibilidade de vir mais coisa, vir camisa oficial, vir algum produto oficial, você já tá matando. É a mesma coisa do Webtoon, né? Se a gente lança 3 ao mesmo tempo e um já não vende tão bem, a gente fala, esse tipo de leitura não vai bem. Não vamos publicar mais. Então, você acaba queimando algo que poderia... Que vai bem, mas a galera, na verdade, só não tem condições de comprar na hora por você estar lançando no momento errado ali ao mesmo tempo. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar, mas ao mesmo tempo, sim, a galera não tem jeito. Quem é fã vai reclamar porque quer ler logo. Mas às vezes essa pessoa que está reclamando é porque ela, por sorte, ainda bem para ela consegue comprar mais no mês, né? Mas a editora não publica só esse título, né? Publica... a gente tem os webtoons, mas a gente também tem os mangás, a gente também tem os livros, tem produção nacional. Então, é bastante coisa, né? Então, a gente tem que ficar trabalhando. Eu sempre falo bastante, a gente fica brincando de Tetris, né? A gente tem que ficar encaixando todo mês num volume que seja seguro pra gente, bom pro consumidor. Então, todo mês é uma dor de cabeça, né? E eu imagino que esse tempo também que vocês têm que dar pra... É o que você falou, para dosar ali as compras e tudo, também é um tempo bom para que vocês vejam se aquilo está funcionando, né? Se vale a pena continuar ou não. É o que você falou, às vezes se uma compra de algum webtoon, né, deu ruim ali, não deu tão certo, também você precisa de um tempo para ver se você vai investir mais ou se isso suspende, né? Eu não sei se teve casos disso. Não, isso a gente não faz. Entendi. Continua mesmo que talvez esteja mais. A gente faz adequações, né? Aumenta um pouco a periodicidade para você não ter aquele investimento tão rápido, né? Entendi. Diminui um pouco a tiragem, o que isso infelizmente faz aumentar um pouquinho o valor, mas até hoje a gente nunca cancelou nada. Legal. É uma política que a gente tem e eu espero que continue assim. Então, o webtoon mesmo, a gente sabe que tem uma venda um pouco mais devagar pela questão do custo. A gente tem bastante BL, por exemplo, anunciados coreanos, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente não lança ao mesmo tempo, porque senão a gente sabe que um vai comer a venda do outro, né? A gente acabou de lançar o Convenience Store. A gente já tá saindo do forno o Love So Pure, né?
A gente sabe que é basicamente o mesmo perfil de público, sim. né? Então a gente não vai lançar os dois ao mesmo tempo. Então a gente começa a lançar um, daí dá 1 mês, 2 meses lança o outro e vai intercalando. Fora os outros webtoons BLs que a gente tem. Mesmo obras focadas mais no público feminino. A gente tem algumas séries que a gente ainda não anunciou, que tem séries famosas, né? Dramas famosos de... entre os fãs. Aí esses a gente ainda nem divulgou ainda, né? Tá. Mas justamente, a gente não tá divulgando porque a gente tem muita coisa anunciada que ainda não foi lançada. Senão também já virou outro problema, né? A cobrança de quando sai. Sim. E às vezes você não pode lançar tão rápido quanto você gostaria, né? Eu acho muito legal, eu acompanho o Instagram e tudo, e eu acho bizarro, porque toda semana tem lá atualizações da live, ou então lançamentos de maio. E eu acho assim, um volume muito, muito bacana. E eu acho que é uma das únicas editoras, eu não sei, que tem esse público, esses compradores que ficam muito em cima. Parece que o contato entre vocês da editora e nós, fãs ali, é mais próximo. Eu acho muito interessante. Isso é um cuidado que eu sempre tive com a editora mesmo. A gente sempre realmente é muito próximo, assim. A gente fala muito abertamente, né? Isso, obviamente, que às vezes cria problemas, né? Eu imagino alguns problemas. Mas a gente tenta e essa proximidade aumentou muito na época da pandemia. Enquanto todas as editoras meio que pararam um pouco, a gente continuou lançando coisas. E eu comecei na época a fazer as lives. Que daí, naquela época era semanal, mas hoje em dia é quinzenal, né? Porque eu acho não o máximo. aguento mais também. Eu imagino. Mas eu particularmente, eu gosto muito. Eu faço as lives, me desestressam. Por mais que eu me estresse um pouco nas lives. Mas o saldo é positivo no final. Eu gosto de conversar com o pessoal. E eu sei que o pessoal gosta também. Então, realmente, eu falo brincando, obviamente que todo mundo vai falar isso, mas eu falo que os leitores da New Pop são os melhores, assim, não tenho o que reclamar. E quando eles reclamam, eu sempre falo que eles estão com razão de reclamar, então... Olha... faz parte, né? Claro. Uma coisa que você falou foi sobre o fato de que a New Pop, vamos dizer assim, é uma editora independente, enquanto que muitas outras que também estão nesse ramo dos quadrinhos, às vezes fazem parte de uma multinacional, alguma coisa assim, então tem mais dinheiro para investir, né? A grande verdade é essa. E como que foi para vocês, se você consegue sentir assim, se teve um momento marcante, assim, que você começou a sentir essa concorrência crescendo, porque os olhares começaram a se voltar mais para a Coreia do Sul e começou a ter uma disputa ali de público junto com a New Pop? Acho que, na verdade, a concorrência tenha aumentado. A concorrência sempre existiu, né? A diferença é que, às vezes, a gente está olhando para um caminho que ninguém está olhando ainda e quando eles olham, a gente já tá ali meio que... nadando na piscina um pouquinho. Mas em relação a isso, na verdade, não mudou. A diferença é que as outras empresas, elas costumam olhar para aquilo que virou tipo o caso atípico de cada área, sabe? Tipo assim, enquanto eu tô tentando trazer umas bandas menos famosas, mas nem tanto, eles já estão olhando, eles já são os produtores que estão olhando, eu preciso trazer o BTS. Sabe? Por mais que eu saiba que o BTS seja muito famoso e que eu gostaria de trazer o BTS, enquanto eu tô indo lá namorando eles já vão lá direto e, sabe? Já é mais nesse sentido, assim. Mas concorrência sempre existiu e isso não vai mudar. O que a gente tenta fazer, como até uma editora um pouco mais compacta, é tentar anteceder essas ondas, né? A gente tentar ser um pouco mais rápido nas decisões, né? E até hoje a gente vem conseguindo na medida do possível, né? Digamos assim. Eu acho que uma dúvida que deveria ser uma das primeiras, só que não foi, eu acho que é interessante para quem está ouvindo a gente, e já apareceu esses termos algumas vezes, é diferenciar, veja bem, manhwa, webtoon, novel, quadrinhos, enfim, a gente sabe que a gente consome, mas para quem está ouvindo e não
é desse mundo e quer começar, tem interesse, tem como você dar uma definição, assim, uma diferenciada? E também a questão do BL, né? Isso, tem gente que não sabe o que significa. O que, né, eu tô falando aqui, não, né? Não tem muito segredo, né? Quadrinho são as revistas em quadrinhos de forma em geral, né? Tá. Se você parar pra analisar friamente, mangá é quadrinho. Mangá, que é o quadrinho japonês... É quadrinho. É quadrinho, Tá. né? O manhwa, que é o quadrinho coreano, também é quadrinho. Então, só que daí a gente que tá mais dentro desse universo, a gente gosta de usar os termos mais, né, originais. Então, Tá. mangá é o quadrinho, é como é chamado o quadrinho japonês, manhwa é o quadrinho coreano. E o Webtoon, na verdade, o Webtoon é os quadrinhos que são lidos na tela do celular, né? Que são aqueles todos coloridos, que você lê verticalmente, que se popularizou muito lá na Coreia, que é a galera mais jovem, né? Usando muito celular, o pessoal pensou... quadrinhos para você ficar lendo no celular enquanto tá indo pra escola e tudo mais. E eles são muito famosos pela questão da leitura vertical, né? Você vai lendo só rolando o dedo e vai lendo e o quadrinho vai passando, né? Você desliza pra vai pra deslizando baixo. para baixo e vai avançando. Aqui no Brasil, a gente acaba chamando os quadrinhos coreanos, os manhwas, também de Webtoon, mas pra galera reconhecer que é aquela versão quadrinizada do... Posso pegar o horizonte? Pode. Que é a versão quadrinizada do Webtoon. O que acontece? Inicialmente era lançado só para celular, né? Então era só um quadrinho por vez. Daí a gente, não só a gente, mas daí a própria Coreia começou a fazer a versão pro impresso, né? Principalmente para os outros países inicialmente e para quem queria ter a coleção arquivada, né? Em casa e tudo mais. E o que já... É que o Horizonte não é o Navileiro. O Navileiro é um ótimo exemplo. Tá. Então, o que o pessoal começou a fazer? A gente já faz aqui, a gente já tem autorização para fazer de alguns quadrinhos, mas o quadrinho... Mostra para cá, né? O quadrinho que você lê na vertical, a gente começou a montar como se fosse a leitura de um quadrinho. Então, o que seria só descendo aqui, a gente começa a montar no sentido de uma leitura. Então, a gente tem a liberdade de aumentar um quadro, fazer tudo. E assim a gente ganha a versão impressa, né? Que é uma forma de você imprimir o Webtoon e aproveitar o máximo possível a paginação, né? Então, basicamente é isso, né? E as novels são os livros. Nada mais é que livro, né? A gente tem o costume de usar novel... Mas são livros, são os romances, os livros, né? A gente chama livros de romances, inclusive, mas não é só porque é romance, não. Acaba sendo... E são os livros, então eu vou abrir. Mas a novel, o formato dela primeiro é online, certo? Nem todos. Tem livros que saíram compilados em plataformas, inclusive, que são coreanas, né? O Wattpad, né? Mas alguns chegaram a sair em formato de livro mesmo. E devido ao sucesso foi adaptado para Webtoon e por consequência lançado, né, na versão manhwa, que é a versão em quadrinhos. Entendi. Obviamente que deve ter especialistas que sabem todos os detalhes de cada criação. Eu posso estar falando alguma besteira, mas a grosso modo seria mais ou menos isso, né? E daí tem as novels. Por exemplo, o único destino dos vilões é a morte, é baseada numa novel. A novel tem 5 volumes, né? Inclusive, a gente tá publicando o 3º esse mês. E como ela é adaptada da novel, a gente acredita que ela não vai ser uma série muito longa, porque ela já tem um final, né? Então, deve ir até a edição 12, 13, mais ou menos. Poxa, isso não é longo, né? É. Eu crente que ia ser tipo 5, 6. Eu acho que se você for pensar, principalmente comparando com mangás, Sim, né? sim, mangás sim. tem muitos 60, volumes, 70. muitos. Eu acho que os coreanos são mais... São mais curtinhos. São nem todos, tem uns coreanos que, pelo amor de Deus, não tem fim. Mas aí, basicamente, é isso, né? Daí tem as light novels também, que aí são leituras um pouco... que são mais são as japonesas, né? Principalmente a ReZero,
No Game No Life, que são livros, mas de leitura um pouco mais rápida. Menos light, texto, né? tem algumas ilustrações. Então tem várias. Realmente existe um monte de termos nesse meio, mas basicamente a gente pode resumir dessa forma. Certo. Não, é porque eu também tinha algumas dúvidas, né? Novel, graphic novel, qual é a diferença, etc. E as informações às vezes não batem, mas Sim. acho que pensar em quadrinho. Graphic novel é que são novelas gráficas, né? Não, mas... É porque é como se porque você não deixa de ler, mas você tem o auxílio das imagens na narrativa, né? Entendi. O foco é mais a narrativa e as imagens estão como suporte. Isso, porque basicamente aí acaba sendo isso, né? As ilustrações, elas ajudam a você entender o que está sendo falado, para você entender o que está acontecendo naquela história, acaba auxiliando na leitura, né? Mas não deixa de ser uma leitura, né? Com certeza. Mas aí tem o aspecto ainda, o adicional da parte gráfica, né? Que tem gente que... O Brasil é um país que ainda não lê tanto quanto deveria. E tem gente que não gosta de livros, né? Mas daí... tanto que o quadrinho do Vilões, por exemplo, acaba vendendo mais que o livro. Sendo que a gente sempre comenta, o livro ele traz mais detalhes da história, ele traz, né, ele traz algumas coisas extras e tudo mais. Mas, da mesma forma que tem gente que não gosta de ler de forma alguma, e vai falar, eu não quero ler na Vileira, eu prefiro o dorama, né, o drama, né? Então, não gosta de ler, mas adora a série. Aí é nosso papel tentar convencer a pessoa que ela vai gostar de ler também. Então, tem essa questão também, né? E é por isso que até hoje tantas obras saem em tantos formatos, né? Tem obra que tem desenho, né? Que é a animação. Falar anime é o desenho. Isso, né? Então, é mais nomes diferentes, mas no final das contas tudo é quadrinho, ou é livro, ou é novela, né? Trazer para o nosso português, né? Mas daí, como o público que está mais dentro do universo gosta de usar o nome, né? Sim. O nome música, né? É música, mas a gente quer falar K-pop. O gênero, sim. Né? Aliás, você falou agora dos dramas. E a gente viu aí depois da pandemia, né? De 2020 para cá, o estouro que está sendo, né? Os dramas coreanos da Netflix. Sim. Principalmente coreanos. Lógico que depois também tá pegando a onda aí os chineses, os japoneses também. Mas os coreanos, acho que como eles têm essa política interna de difusão de cultura, chegaram primeiro, com mais força. E vocês sentiram uma mudança, assim, no público leitor? Sentiram que começou a aumentar as vendas? Como você falou, às vezes, nem sempre, né? Às vezes a pessoa vê a série, mas ela não gosta de ler. Mas isso teve algum impacto, você acha? Eu acho que o impacto, assim, não que a gente tenha sentido uma explosão. Isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas, obviamente, que a gente consegue trazer leitores que gostam do universo, que adoram os dramas coreanos. Você acaba conseguindo trazer leitores, sim. Mas os dramas coreanos, eles chegaram num nível tão grande que... A minha mãe assiste, e a minha mãe não vai ler. Sim. Mas, assim, chegou num patamar que, né, pessoas que não têm nem o hábito da leitura, cresceu muito, inclusive nessas pessoas, né, que tá lá, tá em casa, fica assistindo. E tanto que praticamente todas as plataformas digitais estão colocando séries coreanas, né? O que eu acho muito legal, e porque as séries realmente são muito boas. Você acaba pegando... Tem uma variedade de história, de temas. Não é só romance, né? Sim, e é muito legal. Tem aquelas que são digamos, eu particularmente, eu acho que são as que começaram isso, né? A gente tem como é que chama? O que há de errado com a secretária Kim. Ah, sim.
Hometown Cha-Cha-Cha, que eu adoro esse, é muito bom. Eu gosto também. Mas isso aí, acho que teve até uns mais antigos que foram raízes, assim, né? A gente tá falando do Boys Over Flowers, né? Sim, é verdade. Tem. Mas esses também, Mas se você for ver da pandemia pra cá, vem aí. Essa leva, né? Pousando no Amor. Hometown, Cha-Cha-Cha. Tudo Bem Não Ser Normal, vem aí. Maravilha. Sim, é verdade. Tem um monte, dá pra falar... Eu sou mó assistidor dessas séries. Quando vocês quiserem fazer um programa só sobre isso, me chama. Nossa, que legal. Opa, bom saber. Eu assisto bastante. Ai, muito bom saber. Aliás, já assistiu a adaptação de Semantic Error? Já. Eu fui obrigado a assistir quando eu comecei a falar que a gente tinha pegado. Quando a gente pega uma série, a gente acaba também fazendo uma imersão, né? A gente acaba assistindo também para entender. Porque a galera cobra bastante, né? Assim... E às vezes até cria um pouco de dificuldade, porque às vezes o que a galera vê na série, no dorama, e às vezes, infelizmente, mas é normal, às vezes nem sempre por formas oficiais, principalmente no começo. Hoje em dia tá fácil a gente assistir na Netflix, nas plataformas, né? Mas antigamente não era tão fácil, né? Normal. E muitas vezes as pessoas viam daquela forma e pegavam que aquela tradução era a verdade absoluta. E às vezes a gente tinha que vir e falar, gente, isso aqui tá errado. Não é assim. E como a gente traduz do coreano, então às vezes a gente tem que até explicar pro pessoal, gente, é dessa forma, é a forma correta. Então, mas a gente tem esse cuidado, mas a galera entende bem, assim, é bem tranquilo. Nossa, isso que você falou, até lembrei. Eu vi, acho que essa semana que tá tendo uma operação, né? Até sobre essa questão de buscar a pirataria dos conteúdos aí coreanos. Parece que eu não sei muito detalhes, mas eu também fiquei sabendo pela notícia, assim. Parece que empresas coreanas e japonesas parece que se uniram para fazer eu não uma... tava sabendo. Eu também não sei, eu não sei detalhes, mas foi essa semana. De que eles vão confiscar, eles vão ficar mais atentos a essa disseminação de pirataria. Eles estão indo lá na fonte da... Porque é como o Júnior falou, antigamente a gente não tinha acesso legalizado. Então vamos dizer que até estava perdoado, né? Necessidade fazer essa divulgação de fã. Entendeu? Mas hoje em dia a gente tem os conteúdos licenciados e aí a quantidade de títulos que tem aí pirateado é enorme. Enorme. Eu sou muito... eu tenho uma opinião assim que o maior problema é quando a obra está licenciada, assim, sabe? Principalmente. Porque aí realmente você está prejudicando uma cadeia, né? Mas é inegável o papel que esses grupos de fãs também tiveram, né? Assim, eles ajudaram a popularizar algumas coisas. Daí só tem que realmente tomar cuidado para ver o nível que tá cada coisa, né? Assim, mas é algo que eu não sei como é que... Eu não tenho a menor ideia de como está funcionando essa operação. Mas realmente apareceu aí essa semana, estourou do nada, né? Assim, foi essa operação. Eu fiquei bem surpresa até com a notícia, mas faz todo sentido, porque até que a gente tá falando, tipo, a gente que é mais raiz, assim, em consumo de cultura asiática. Eu lembro que os fansubs antigamente tinha essa política de a gente vai fazer aqui a tradução de um drama, mas se esse drama for licenciado, a gente vai tirar o link dele do ar. Porque aí você vai consumir ele na plataforma licenciada. Inclusive, a gente sempre teve muito apoio dessa galera, assim, quando a gente anuncia alguma coisa. Obviamente que isso não é como tudo acontece no mundo, a gente não pode falar que são todos assim. Tem gente que continua fazendo, a gente teve alguns problemas em alguns casos, até porque quando a gente licencia, seja a Coreia, seja a China, seja o Japão, eles falam que nós somos corresponsáveis, né? Então, às vezes, eles também, quando eles ficam sabendo de alguma coisa, eles ficam, e aí, o que vocês estão fazendo em relação a isso, né? Aí a gente também explica, né? Mas, de forma geral, a gente sempre teve muito apoio do fandom, né? Quando a gente começou a trazer, principalmente, a gente nem acabou falando os BL, né? São os boys loves, né? Isso. Então, a gente foi a primeira editora a criar um selo LGBTQIA+, né? Com obras que falam, né? Que tem obras boys love, que são, né?
os Girls Love também, a gente já tem obras relacionadas dentro desse segmento. A gente vai trazer mais obras ainda desses gêneros. Então, a gente tem uma proximidade muito legal com o fandom também. Então, a gente sempre tem o apoio deles também. Mas a gente entende que nem tudo é feito da forma mais correta possível, né? Então, a gente tem... E aí, tanto é que os próprios licenciantes resolveram tomar algumas medidas. E não é só no Brasil que eles estão tomando. Essas operações estão acontecendo em outros países também, né? Aí a questão que a gente estava falando até também das adaptações. Esse ano a gente teve esse grande boom que foi o anúncio da adaptação, né, da animação do Solo Leveling. E a gente teve a triste notícia no finalzinho do ano passado que vocês perderam os direitos. Eu não sei se a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Você acha que teve alguma questão aí sobre essa questão dessa popularização? Porque tava uma grande expectativa pelo anime, né? E isso interferiu alguma coisa nas negociações pelos direitos? Com certeza interferiu, né? Eu não posso falar mais muito, até porque eu não represento mais a obra, né? A gente tem aí o finalzinho de contrato dos volumes 4 e 5 do quadrinho. Então a gente ainda pode vender por determinado tempo, mas daqui a pouco a gente vai começar a fazer saldão para queimar algumas edições estoque, né? E depois de um tempo, quando acabar esse período, com muita dor no coração, queimar. Não fala isso. Essa era uma curiosidade que eu tinha do que acontecia. Não, a gente não pode vender. Depois de um determinado período, a gente não pode vender mais. Não pode fazer, sei lá, sorteio, alguma coisa assim? Não, a obra não... O 4 e o 5 a gente ainda pode trabalhar. Tá. Né? Mas já estamos no finalzinho. Então, depois, quando der o período, em respeito ao licenciante, em respeito à editora coreana, né? A licenciante, em respeito à Panini, que é a nova detentora da série, a gente para de trabalhar com a obra, né? Então, obviamente, quando eu falei sobre isso, eu deixei claro, obviamente que eu fiquei triste, né? Eu trouxe a série, apostei na série, sou muito fã da série, mas ao mesmo tempo não é que eu fico contente por ter perdido, obviamente que não. Sim. Mas eu fico contente que os fãs, e inclusive eu, vou terminar de ler a obra, que ela vai ter continuidade com a Panini. Faz parte dos negócios, né? A Panini, ela já publica a obra em outros países. Sim. Né? E acaba sendo... É algo meio que normal. Normal não é. Mas faz parte, é uma escolha deles tentar concentrar num licenciante só. Então, é uma dor no coração, mas faz parte, né? Não tem... eu falei brincando, quando eu comentei, minha mãe falou que se saiu vai vir coisa melhor. É isso que eu espero, né? E feliz, pelo menos pros os fãs, né? Que vão ter oportunidade de terminar a obra, que a obra é maravilhosa. Não é porque eu não tenho mais a obra que eu vou falar mal dela. A obra é fantástica e vai ser era um sucesso já com a gente, vai continuar sendo um sucesso. E com o anime ainda, vai ser mais sucesso aí. Vai ser muito sucesso. Entendi. Obrigada por ter compartilhado aí o que... Essa dor. Essa dor. Vai ser uma dor eterna. Tá. Você tá falando assim, é claro que a cada mês a gente fica sabendo de novos lançamentos e muita coisa boa vindo por aí. A gente queria saber se vocês têm algum critério para trazer, por exemplo, manhwas coreanos, se vocês têm como base os fãs daqui, se é a quantidade de vendas na Coreia, qual que é o critério que vocês levam em conta para trazer um novo manhwa? Coreano, no caso, É um acúmulo de coisas, na verdade. Imagino. É um pouquinho de cada coisa, né? A gente fica de olho no que acontece na Coreia. As próprias editoras fazem indicações, né? Indicam... Obviamente que como eles fazem indicações, eles falam 1000 maravilhas de cada obra, né? Também. Daí cabe a gente também pesquisar. A gente vê... Já saiu em outros países, como é que está sendo a aceitação da obra. A gente participa de alguns fóruns de fãs em diversos países, né?
inclusive na Coreia, que a gente vê o que a galera fala sobre cada obra. Bacana. Então a gente sempre tá de olho nisso. A gente tem a pesquisa interna aqui, a gente tem o cantinho de sugestões, que é um formulário que a galera faz, sugere obras, então a gente sempre, regularmente a gente olha essa planilha também para ver o que a galera tá pedindo. Então a gente fica de olho no que vai virar série de TV, Isso, o que a gente tá, ia perguntar. né? Agora tá começando, não começou de vez, não é um boom ainda, mas tá começando a vir as adaptações japonesas dos quadrinhos coreanos, né? Então nós tivemos o Solo, o próprio a magia do Retornado Tem que Ser Especial, que é uma outra obra coreana que a gente publica, também virou anime. E eu acho que não vai ser os únicos, eu acho que outras obras. Já tinha uma outra obra que eu esqueci o nome agora, que já tinha virado anime também. Tower of God. Tower of God, que já tinha virado anime também. Eu acho que é um caminho, e pelo número de webtoons de sucesso que existe, vai ser natural cada vez mais, eu acho que obras coreanas ganharem adaptação. Não só japonesa, mas daqui a pouco eu acho que vai começar a surgir estúdios coreanos né? também Sim, produzindo, né? Temos, eu acho que eu não conheço tanto em relação a essa parte de animação. Mas é natural. Os webtoons têm histórias tão eletrizantes, tão bem pensadas, que é só você ver o tanto de dramas que aparecem. Então, o caminho é o mesmo. Para virar anime é muito... Não tem... É uma questão de tempo. Eu acho que vai... Assim como games também, vai realmente o pessoal lá na Coreia do Sul, eles estão trabalhando muito bem e eles colocaram como uma política deles, né? A divulgação da cultura. Total. Então, eu acho que eles estão cada vez mais cientes que eles precisam criar toda uma cadeia de coisas para ajudar a popularizar ainda mais. Então, já tem música, já tem cinema, já tem os webtoons. Daí agora eu acho que é uma próxima etapa, talvez, as animações, cada vez mais games também vindo nisso. Então, eu acho que é um caminho meio que sem volta, né? Então... Que bom. Que bom. E eu espero que a gente esteja sempre envolvido aí no meio dessas coisas também. Então, eu fugi da pergunta? Não, era isso mesmo. E acho que junta com uma outra que está mais para baixo, são muitas perguntas. Então, você enxerga que essa dualidade ou até versatilidade das histórias. Então, aqui a gente está falando de Navileira, Hellbound, que tem dramas, né? Solo Leveling... Não, Semantic Error também. Então assim... Solo Leveling também. Enfim, Então, histórias que são versáteis e estão em vários meios, em vários veículos. Você acha que isso ajuda as vendas e a popularização dessas obras aqui e a motivação para próximas obras nesse mesmo perfil? Sim, com certeza. Isso acaba, às vezes, um quadrinho que não tenha sido um boom nele só quadrinho, o drama dele bomba, e isso vai puxar um pouquinho o quadrinho também. Isso de forma geral, né? Mas, obviamente, que é um pouquinho a qualidade de cada obra e sempre precisa também ter um pouquinho de sorte, né? Aquela série vir, aquele boom acontecer no momento certo, alguma pessoa famosa que comente aquilo e aquilo vire né? Existe, obviamente, um pouquinho de sorte atrelado à qualidade da obra. É sempre um pouquinho de cada coisa que faz uma obra virar um boom, né? Daquele boom, né? Também. Um pulo do gato, assim, um time, talvez. É sempre um apanhado de coisas do universo também que fazem, né? Aquela coisa dar certo, né? Aliás, fugindo um pouquinho do assunto, eu acompanhei um pouco a saga, né? Para vocês trazerem, né? A primeira novel chinesa, né? E o Modal teve até abaixo-assinado na internet, os fãs se mobilizaram e tal. Isso tudo interferiu para vocês decidirem entrar nessa empreitada da China? E se teve algum título coreano que teve algum movimento semelhante? Eu acho que não de ter abaixo-assinado, que eu não me lembro de ter tido algum caso assim. Mas de vocês terem tido muitos pedidos dos fãs e aí vocês irem atrás. Olha, respondendo do Modal Zushi, eu já estava negociando há muito tempo. Né? Então,
É o que a gente tinha comentado, que eu comentei com vocês. Aquela vantagem de você sempre ficar meio que de olho em coisas que podem dar certo e tudo mais. Mas, obviamente, quando a gente viu o abaixo-assinado, pela demora que foi a gente conseguir, a gente começou a dar uma acelerada neles. E aí, gente? Porque se a gente já percebeu, daqui a pouco outros começam a perceber alguma coisa, né? Então, E de quadrinho, a gente sempre tá muito antenado no que estão falando, né? Na época, o Destino dos Vilões é um título que sempre a galera comentou muito, elogiou bastante. O Semantic Error foi um título... Não foi por causa de pedido da galera, especialmente, que a gente já tava... Mas, obviamente, que isso passa aquela confiança de... isso pode realmente dar certo e tudo mais. E acho que, recentemente, teve um boom, foi o Love So Pure e o Convenience Store, se não me engano. O Love So Pure, porque a autora comentou que estava negociando com o Brasil e foi todo um murmurinho das redes sociais. A galera pedindo... para licenciar pra gente. Olha. Só que daí, por sorte, meio que a gente já tava negociando. E daí só foi mais... Só facilitou, né? Porque daí a autora falou, opa, então vamos, né? Vai, deu uma confirmada. Muito legal. Mas acho que abaixo-assinado, particularmente, não, né? Mas tem bastante séries que sempre quando aparece no cantinho sugestões que são muito pedidas, a gente fica de olho. E algumas das licenças que a gente tem, algumas das que nem foram anunciadas, são algumas obras que também sempre figuraram no cantinho dos leitores, né? De sugestões. E também por a gente já saber que tem uma série famosa, por ser uma série famosa e tudo mais, né? Aliás, o Semantic Error tem a novel. Vocês têm a pretensão de trazer o quadrinho também? Ou... a gente tem uma política de não comentar meio que... A gente crente que queria soltar algumas coisas aqui. Mas a gente sabe que existe o quadrinho, tudo. Eles sabem, Denise, eles sabem. Tá bom. Mas infelizmente eu saber não significa que eu vou conseguir alguma coisa. Vou aguardar. Mas obviamente que se a gente publica um livro, ou o quadrinho, a gente sempre tenta manter a série com a gente. Nem sempre é possível, né? Na Coreia existe muito o quadrinho é de um, o livro é de outro. É mesmo. Daí isso às vezes também dificulta um pouquinho algumas coisas. Uma dúvida, a gente está falando aí bastante inglês, bastante coisa, termos diferentes e tudo. Uma dúvida que a gente ficou é se... Por exemplo, tem vários títulos coreanos que tem o inglês e, às vezes, um suporte ali em português. A gente tá, por exemplo, Hellbound, tem Semantic Error, aqui tem mais algum que seja... Não, o Dangerous Convenience Store. Isso é uma imposição de algum braço aí, ou é uma escolha de vocês para manter os fãs? Então, eu sou fã desse livro, ele está em inglês, identifiquei aquele. Por que vocês optam por deixar em inglês? Acho que varia para cada título, assim, varia muito, mas alguns nomes não faz nem muito sentido a gente traduzir, porque a série realmente ela é conhecida daquela Pelo forma. Inglês, isso, imaginei. Algumas obras, obviamente, tem algumas imposições do licenciante, né? Mas eu acho que pra gente não aconteceu nada nesse sentido por enquanto, desses títulos já lançados, né? Daí, em alguns, a gente acaba colocando um subtítulo só para deixar um pouco mais claro o que é, né? O caso do Hellbound mesmo, né? Profecia do Inferno. Mas acho que a gente nunca... Não teve nenhuma imposição. Entendi. Mas alguns nomes que são conhecidos em inglês, às vezes são nomes tão complicados. Você fala, ixi, aí o leitor que não fala inglês não vai conseguir nem falar qual é o nome do livro por exemplo, o Destino dos Vilões. Não dá. Fica... títulos muito extensos, em inglês também já não dá mais. Não fica muito. Semantic Error é um nome meio fácil, né? Então, a gente podia colocar erro semântico. Mas todo mundo conhece como Semantic Error. Então, não fazia muito sentido a gente, né? O The Horizon, aí a gente já falou, já faz mais sentido a gente traduzir. Tem a ver o título com
com o que acontece na história um pouco, assim. Então varia muito de casa a casa. Então, acontece de a gente ter... O que não vai acontecer é ter o título em coreano. Ah, que pena. Brincadeira. Infelizmente, não dá. Mas, às vezes, quando o inglês é muito difundido já... E às vezes você até vê que outros países, seja da Europa, também não traduzem, porque realmente é quase que virou um nome que universal da obra. Engessou ali. Daí acaba valendo a pena para a editora também adotar esse mesmo nome, mas por questão de marketing mesmo, né? Ajudar nas vendas, acaba ajudando mais tem também. Tem que vender, né? Também, né? Sim. Eu imagino alguém que é fã de erro semântico, de semantic error, aí conhece assim e vê erro semântico, pode achar que é uma outra coisa, é um né? livro de... gramática, linguística, de programação, né? De programação livre. também. Meu cunhado é programador, ele foi em casa, viu o Semantic Error. Ele falou... O que isso aqui é sobre o quê? Eu falei, é BL. Ele, nada a ver com o que eu tinha pensado. Eu falei, então. Tem a ver sim, porque o protagonista é programador. Até aqui o Semantic Error, o livro tem sobrecapa, né? Sim. Você pega e tira a sobrecapa, é a capa de um livro de programação. É igualzinho. É. E tá obviamente que a ideia é porque passa nesse universo, né? Mas, e aliás, tirando a sobrecapa, tá escrito em coreano, né? Isso é bem legal. Você falou da questão do marketing, o nome já ser bem conhecido para ajudar no marketing. Mas eu acho que hoje em dia também ter o Hangul na capa, né? As letras coreanas, eu acho que ajuda no marketing, porque hoje em dia a galera tá gostando de o que tem Coreia, a galera eles gosta. acham lindo, assim, deixar na estante um livro que tenha com um alfabeto diferente. Detalhes, isso. Né? Quando é algo que não vai também inviabilizar o projeto, a gente tenta até manter uma... Eu falo isso, mas a gente não deixou quase... Não tem nada com coreano na capa, né? Eu acho que é só o Semantic Error que tem mesmo na contra... Você tá falando, mas eu nem lembro, tá? Tem. Eu não... E falando também sobre a questão dessas questões de imposições ou não de parceiros internacionais. Você comentou que a maioria dos que vocês trazem coreanos, vocês trazem a tradução direto do coreano. E os direitos são negociados com as empresas coreanas ou tem algum mediador na Europa, nos Estados Unidos? Como que funciona? Tá. Só para deixar claro, atualmente a gente só publica traduzido do coreano. A gente nunca traduziu nada de outro idioma que tenha disponível. Todos são do coreano. E as licenças são direto com as editoras coreanas. Ou com agências coreanas que representam as editoras coreanas, né? Entendi. Legal. E existe alguma instituição que apoie as publicações de manhwas, quadrinhos coreanos aqui? Sendo super sincero, se tiver, eu preciso de apoio. Bora ver Mas isso. a gente, assim, tudo que a gente trouxe até hoje, o investe é por conta da editora mesmo. Entendi. Porque eu acho que a LTI, eu não sei se eles entram com quadrinhos. Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que não. Mas, por favor, fala com a LTI aí, então. LTI, bora? Tenho livros, tá? A LTI, acho que nunca vi nada sobre na questão de Webtoon. Mas, por exemplo, o Coca, eles fazem bastante eventos que tem a ver com Webtoon e game. O Coca faz eventos, eu já fui convidado, até acho que para ir... Não sei se foi a Coreia, se foi a Coca, mas... Já teve alguma instituição, departamento comercial, que representa algumas editoras, que já me convidou para ir para a Coreia. Eu acabei não indo por questões que na época eram os mesmos dias do Anime Friends, né? Que é o fenômeno. Daí ficava meio complicado e foi muito em cima da hora também. E daí eu não teria nem tempo hábil de arranjar um intérprete coreano, um monte de coisa assim que acabou não dando. Mas esse tipo de apoio, assim, da própria Feira de Frankfurt também, eu acho que foi a própria Coca que fez um stand, que lá dentro tinha reuniões, a gente teve reuniões com diversas editoras coreanas, isso aconteceu. Agora, de investimento, financiamento de algumas coisas, eu gostaria muito que tivesse, mas por enquanto ainda não. Tá. Quem sabe vamos torcer. Isso. Porque realmente a gente acredita que essa onda coreana é a nova onda, é a literatura, é o webtoon, são esses produtos mais de leitura, né? E isso tudo aqui é literatura, né? Tem muita gente que considera que quadrinho não é, mas
tem muita história aqui boa e muita qualidade. Então, acho que as instituições têm que ficar também atentas com isso, né? Por favor. Bom, Júnior, você comentou aí que das obras coreanas, todas foram traduzidas diretamente do coreano para o português. Não sei se essa pergunta pode ser muito ampla, assim, mas tem alguma dificuldade, algum desafio de lidar com as traduções diretas coreano-português? Vocês já passaram por alguma situação nesse sentido? Ou sempre foi um processo tranquilo, sem muitos ruídos linguísticos, culturais, que seja? Não, eu acho que no começo talvez tenha sido um pouquinho mais complicado, porque a gente não tinha ainda a familiaridade do coreano, né? Mas hoje em dia a gente meio que já entende bem a parte da cultura, já também pesquisou bastante. A gente sempre busca revisores que conheçam também da cultura, então... Tanto que os EVAs, a gente, quando necessário, tem as notas de tradução. Sim. Então, os próprios tradutores são tradutores de coreano que são formados em letras, com questão de coreano. Então, hoje em dia, é um pouco mais fácil. Né? A gente sempre está em busca de tradutores também, porque tem muita gente que às vezes fala, eu falo coreano, eu posso traduzir. Mas traduzir não é simplesmente saber ler aquele idioma e escrever. Você tem que interpretar o que está sendo falado e trazer para o português, né? Você tem que fazer... Então, não é simplesmente... a pessoa, às vezes, sabe o que está escrito em coreano, mas na hora de passar para o português, para transcrever aquilo de uma forma que a leitura fique fluida, daí acaba pecando um pouco. Tem os ruídos, né? Aí Exatamente. aparecem os ruídos. Entendi. Então, a gente sempre está em busca de novos tradutores, que a gente tem mais séries do que temos tradutores, mas eu acho que não tem tanta dificuldade. Nunca deu, por enquanto, não tivemos problemas em relação a isso. Aliás, essa é uma questão que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. Inclusive, a gente já recebeu tradutores que trabalharam com a New Pop. E é uma questão, assim, com o crescimento, assim, do interesse na cultura coreana e nas produções, né, nos conteúdos que vêm da Coreia. Porque ainda falta muito profissional, né, para atender essa demanda. Então, acho que, de certa forma, essa questão da concorrência interfere um pouco nisso, né? Porque são várias empresas diferentes querendo trazer conteúdo coreano e esses profissionais começam a ser disputados, né? Sim, tem. O mercado ainda está meio escasso, Tem essa questão. Mas, normalmente, até a tradutora, assim, para quem gosta e pretende investir, a gente tem, mesmo tradutores japoneses, por exemplo, a gente tem tradutores que trabalham pra gente, trabalham para outras editoras, acaba sendo... Para tradutora, acaba sendo um pouco até normal, assim, isso, né? Mas, obviamente, você sempre tem um tradutor que é mais da casa, né? Que acaba fazendo, mas acaba sendo meio que aceito, assim, que ele exerça, né, traduções para diversas casas editoriais. Né? O famoso freelancer. Tem bastante. Tem que pagar as contas, né? Tem bastante. Não tem como fugir disso, né? É que às vezes tem tradutor que não gosta de trabalhar com várias obras ao mesmo tempo, por exemplo, que acha assim uma demanda meio... Sim, tem. Acontece. Porque baixa a qualidade um pouco, coisas assim. Pode acontecer, pode. O quadrinho acaba sendo um pouco mais fácil. Mais fácil, A gente tem alguns tradutores que fazem um volume em uma semana, mais ou menos. Então, mas é que realmente quadrinho é sempre mais fácil. Livro é um problema. Livro é um problema. O Semantic Error, por exemplo, meu Deus do céu. Sim, porque olha o tamanho dele também, né, gente? Ele é enorme, Júnior. Mas eu imagino que, por exemplo, traduzir o Horizonte não dá tanto trabalho, até porque tem pouca parte escrita, é mais texto, imagem, tem pouco texto. Ele não tem um volume tão grande de texto, mas tem alguns quadrinhos coreanos que tem bastante texto. Naveleira tem bastante. O Hellbound também tem bastante. Sei lá, eu acho que tem bastante. Mas interessante saber que não teve nenhuma questão, assim, que a tradução tá indo fluida nesse sentido, apesar, né, de poucos profissionais especializados nisso. Sim, né? vai bem. E tem tanto também as séries televisivas que daí é até mais fácil a gente ficar imerso na cultura coreana. Isso, é ótimo. Isso ajuda também um pouquinho.
até o pessoal que tá lendo entender, isso aqui que eles estão comendo sabe? Acontece bastante disso também. E, Júnior, uma dúvida. O público, a gente sabe então que a editora tem um contato muito próximo com os fãs e escuta muito os fãs, o que é muito legal. Mas tem casos de leitores que não são fãs, não estão nesse fandom e tudo, e preferem, por exemplo, comprar o livro físico, eu já me incluindo aí, do que ler online. Assim, tem outros perfis de leitores, sem ser esses fãs que acompanham de tudo? Claro, tem. Você acaba, quando você publica uma obra, você acaba pegando aquele leitor que não é o leitor mais fiel da editora, mas às vezes está numa livraria, viu o Navileira e se interessou, leu a quarta capa, às vezes se interessou pelo, né? Ou leu uma crítica da obra, mesmo não estando imerso no universo da editora, acabou, ou conheceu porque viu uma mãe mesmo, viu o dorama, né? Viu a série e daí fala, compra para o filho, ou compra para ela mesmo, para conhecer, acontece, a gente acaba também pegando os leitores de passagem, né? Isso é normal, né? A pessoa compra pela casa, às vezes acontece, compra pela capa, compra por uma sinopse, né? Deu uma folha, não sabe nem o que é, do que se trata direito, mas achou a arte bonita. Sim. Então, isso acontece e a gente, como editora, a gente tem sempre tentar atirar também para todos os lados, né? Então, tentar pegar não só a galera que já conhece a editora, que é fã da editora, mas aquela pessoa que às vezes não conhece, não sabe nem o que é a editora, mas conhece aquele título, gosta daquele título e se apegou àquele título, né? Daí é nosso papel também tentar segurar esse leitor e trazer ele pro time de cá, né? Então, tem essa questão, sim. Ainda falando sobre os leitores, com essa proximidade toda, como você falou, às vezes é muito gostoso, né? Falar com todo mundo, mas às vezes é dor de cabeça também, né? Cara. E como que fica assim? Porque geralmente, pelo que a gente acompanha, é você que acaba sendo assim a linha de frente. Sim. Como que você lida com tudo isso? Porque assim, principalmente no X, a gente vê muito comentário, né? Muita crítica ou assim, muita cobrança para os próximos volumes. Como que você lida com tudo isso? Terapia? Né? Não, eu sou bem tranquilo. Eu saí do X por um tempo. Super tranquilo, coitado. Não, mas eu sou bem tranquilo em relação a isso, porque como eu comentei, antes de tudo eu sempre fui leitor, eu sempre fui fã. Eu sei o que a galera não gosta, o que a galera gosta. E eu sei quando algumas críticas são super justas. Então, o que eu falo até para a equipe é tentar filtrar. Tem coisa, até em questão de reclamação, o número de reclamações não são tão grandes da editora. Tem certas reclamações que a gente sabe que estão corretas, mas a gente também já filtrou ali que algumas pessoas que reclamam sem fundamento nenhum, é um grupinho que vai sempre... Você pode fazer... Você pode fazer a coisa mais correta do mundo, mas ela vai continuar reclamando. Então, o que a gente tem que tentar fazer é melhorar e saber que mesmo melhorando, aquela pessoa ali vai achar alguma outra coisa para reclamar. É o famoso cri-cri, né? Então faz parte e tentar sempre tirar o lado positivo daquela crítica, né? Até a gente falou, todo final de ano eu lanço a carta do editor, que é um resumo do ano, como é que foi o ano. Aí a gente falou, apesar dos pesares, né? Foi o melhor ano da editora, no ano passado, né? Na virada. Foi o ano que a gente mais publicou, que a gente mais lançou obras anunciadas. E aí, mesmo assim, tem certas pessoas que vão falar, vocês não lançam as coisas. Mas aí fala, você leu a parte do que o que a gente mais... Foi o ano que a gente mais lançou, ou seja, as obras que foram anunciadas estão cada vez menores. Então, a gente tenta ver esse lado. Tentar trabalhar para melhorar sempre. Com a cabeça que nem sempre vai ser... O nosso melhor nunca vai ser o suficiente para alguns. Mas mesmo essa pessoa, a gente está tentando fazer para que ela mude, vire a chavinha e veja que a gente está tentando, tá trabalhando.
e torcer para que essa pessoa entenda que a editora também tem as limitações dela. Eu não consigo... Eu gostaria de lançar muito mais do que eu lanço hoje, mas eu tenho que pensar também no manter a editora positiva, né? Sim. Então, tem essa questão também. E aceitar que, infelizmente, por mais que a gente sempre queira ser amado por todos, eu nunca vou conseguir isso. Seja porque, infelizmente, exatamente a série daquela pessoa eu resolvi pausar, ou seja, porque a pessoa simplesmente não vai com a minha cara. Pode acontecer, infelizmente, né? Nem todo... Não sou eu que vou conseguir agradar todo mundo. Por mais que eu tente. Mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Então, a editora não vai ser perfeita também. Mas o pessoal sempre, pelo menos aquela galera que acompanha a editora desde o início, sabe e consegue enxergar uma evolução, né? Não é que a gente está piorando em relação ao que a gente era antes. Eu acho que isso a galera entende, que a gente está tentando melhorar, mas dentro das limitações. Aí no dia que eu ganhar na Mega Sena, aí eu lanço tudo de uma vez, porque daí eu não vou estar preocupado se vai vender. Pode vender devagar, mas daí eu já lanço tudo, daí ninguém vai poder... Daí vai ter alguma outra coisa que eles vão reclamar. Vai vão desagradar. achar. Com certeza. Mas olha, eu acho que, de um modo geral, a galera é, assim, muito fã. Eu acompanho pelo Insta e tudo. E a gente foi no Anime Friends ano passado. A gente, né, teve lá... Como é que fala? O palco, né? Em que você falou dos lançamentos e tudo. E a galera foi a loucura. Foi. A loucura. Parecia um show de K-pop, assim. Quem dera, hein? Se fosse assim, hein? É o idol, sabe? É isso. Lançamento tal. Que não sei o que. Muito, muito bacana. Vocês estiveram no evento que a gente trouxe a A1? Não. Não. Qual evento É a foi autora esse? do On or Off. Não foi pro Anime Friends. Foi do Anime Friends retrasado. A gente tava na Não, Coreia, tava na Coreia. acredito. Vocês estavam bem. A gente tava muito bem também. A gente chegou a trazer a A1, né? Que é a autora do On or Off e tudo. E a nossa ideia é trazer mais autores coreanos. A gente tá sempre tentando trazer mais também. Esse ano, então, será que vai ter alguma coisa? Esse ano não sei porquê, mas tá difícil. É? Não vou falar que não vai trazer, porque eu sempre acredito que alguma coisa pode acontecer. Tá, Mas por enquanto não. tá bom. Todas as minhas tentativas eu recebi um belo não. Triste. Mas, aliás, até falando de Anime Friends, no ano passado você chegou a comentar no Anime Friends sobre a questão de tentar entrar também no mercado digital. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu, como... Nossa, eu amo o Webtoon, eu amo muito. Eu gosto muito de ter a versão física também, pra colocar lá na minha estante, eu acho lindo. Só que não pode ser carregado comigo pra todo lugar. Sim. Então isso me deixa triste. Eu gosto muito do digital. E eu sempre fico me questionando, se tem todo esse sucesso, por que ninguém ainda licenciou para fazer o aplicativo funcionar aqui no Brasil e tal? E no ano passado você chegou a comentar algo a respeito, assim, de tentar entrar nessa parte do digital também. Como que tá esse lado? Se vocês vão tentar mesmo? Se tem essa possibilidade? A gente vai lançar o digital, mas não é o digital como as plataformas de Webtoon. Como Ah, seria, Eu então? acho. sim, É mais o EPUB mesmo, né? Entendi. Eu acho que para uma editora fazer como os aplicativos de Webtoon mesmo, eu acho que pra gente é meio complicado por conta dessa questão do dólar, da taxa cambial. E é diferente. Essas plataformas de Webtoon... A gente fala Webtoon, essas plataformas que existem, né? De quadrinhos coreanos, normalmente elas têm já uma parceria ou elas são as próprias editoras, né? A gente, se a gente fosse fazer uma plataforma, a gente teria que negociar cada série com cada editora e aí entrar num consenso de como seria a monetização dessas obras. É um pouco complicado. Eu, particularmente, eu acho que a Neopop, atualmente como está, não conseguiria fazer isso, né? Então, a gente vai ainda
esse ano a gente começa a publicar os digitais, mas é o EPUB mesmo, né? Para você ler no Kindle, esse tipo de coisa. Mas já é super interessante, eu acho. Sim, que é um passo bacana. E eu acho que as plataformas, elas até existem no Brasil, né? Ou não? A gente tem agora o Funktoon, né? Funktoon. Que isso é de quadrinho nacional, né? Mas é só nacional, exatamente. Mas seria mais ou menos nesse sentido que eu tava querendo saber, sabe? Porque, eu acho por exemplo, que o Funktoon é muito similar às plataformas coreanas. Sim. E aí, de repente, licenciar para trazer no formato digital, mas com a tradução em português. Eu acho que é mais uma questão de tempo dessas próprias plataformas criarem a versão BR. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, assim. E talvez até essa mobilização judicial pode ser um preparativo para isso vir a acontecer. Pode ser, tá? Não sei de nada. Não, mas faz sentido, porque realmente a gente acompanha que o número de sites aí clandestinos que estão colocando aí os webtoons, né, disponível, né? Os scans da vida aí, em português. Talvez seja isso, né? De repente está querendo entrar no mercado brasileiro. Porque, assim, por exemplo, o Naver mesmo, o Webtoon, eles têm a plataforma Webtoon em inglês, né? Sim. Com licenciado, tudo em inglês. E aí, nele, a gente tem lá a área do fã, né? Que tem a tradução de fã. Mas aí, realmente, né? É de fã. Então, assim... não que seja uma tradução ruim, não é. Mas, às vezes, é descontinuado, fica muito atrasado. Então, assim, de repente, ter uma profissionalização mesmo disso... atenderia esse público. Eu acho que é uma questão de tempo para essas próprias plataformas criarem o núcleo brasileiro, sabe? Digamos assim. Até porque eles já têm as licenças, então já tem os acordos com os autores, com quem tem que ter os acordos. Eu acho que acaba sendo uma questão de tempo. Assim como a Netflix tem em todos os países atualmente, praticamente... eu acho que acaba sendo uma questão de tempo mesmo, de talvez essas plataformas virem, né? Porque a gente tem os direitos do impresso e da versão EPUB, né? Do digital, da quadrinização. Não da leitura vertical, né? Então, às vezes, essas obras, eles já são detentores dessas marcas. Isso pode... Eu acho que é um caminho, acho que natural. Eles começarem a... que normalmente eles acabam investindo muito inicialmente Estados Unidos, França, como eu disse, França e Alemanha. E eu não sei se Rússia também é um dos principais polos, eu não sei. Esses que eu falei, é certeza. Mas, às vezes, eles acabam... preparando, fazendo investimento inicial tudo nesses países, que são os focos, né? Daí depois começam a vir nos outros países. Então, talvez seja um caminho natural. Se realmente isso acontecer e por conta do volume que nós temos e da proximidade que nós temos com esse nicho, a gente ser os representantes dessas marcas aqui, aí é um caminho interessante. Aceitaria. Mas, assim, eu acho que é algo que vai acontecer a médio prazo aí. Eu acho que talvez essas séries, essas empresas virem, né? O potencial, né, que isso teria que parece uma próxima etapa, assim. Sim. Eu acho que já o público brasileiro já começa a ver uma demanda, assim, um interesse. Porque, por exemplo, como eu falei do Funktoon, só tem quadrinhos brasileiros, aliás, muita qualidade, muito bom. E tem esse formato, né, do scroll, né, da leitura vertical. A gente teve também agora recentemente a própria Turma da Mônica, que lançou o webtoon da Turma da Mônica, né, no Mônica. Só que daí é a plataforma oficial da Turma da Mônica, né, o Mônica Verso. Então acho que já está começando a aparecer algumas coisinhas. Espero que logo. Júnior, a gente está caminhando para o final finalmente, né? Porque a gente te encheu de milhares de perguntas. A gente está aí falando de vários quadrinhos coreanos. Tem algum que você possa falar assim que foi uma grande aposta e um grande sucesso? Foi o que mais vendeu? O público mais ficou engajado dentre todos esses que a editora já trouxe? Eu acho que entre os mais recentes que a gente vem trabalhando... O Destino dos Vilões é a Morte. É um título que sempre vai muito bem quando ele é lançado.
E entre os recentes, o Horizonte. Jura? Foi uma grande aposta. É que ele já é um quadrinho bem premiado lá fora. E é uma série curta. E os próprios influencers que estão lendo, que pegaram o primeiro volume, começaram a fazer muito barulho em cima. Então, o boca a boca ajudou muito ele, né? Mas, recentemente, eu acho que o Convenience Store tá indo super bem. Né? Teve uma ótima pré-venda. O volume 2 já está em pré-venda também. Sim. Aí a gente vai entrar num pequeno hiato com ele, porque a própria Coreia que faz a transformação pro formato impresso, né? Então tá saindo lá ainda. Vão ser 10 volumes completos a obra. Mas aí a gente vai dar uma pequena pausa com ele. E daí já vai entrar o Love e Sopor. E daí eles vão ficar meio que... Um vem, depois o outro, tá? Um troca-troca entre eles ali. Bacana. E dentre os coreanos, se você tem um favorito, aí é uma opinião já mais pessoal. Você tem? Como eu leio tudo, eu terminei os trabalhos recentemente no último volume do Horizonte. Quando eu indico alguma coisa, eu tô indicando o Horizonte, assim. Realmente é uma obra... Não sei se vocês já leram. Eu li só o primeiro, por enquanto. Eu ainda não li. Então leia, obrigação. Eu vou ler hoje, porque eu já tô de olho ali, ó. Já tô... O Horizonte é uma obra fantástica, assim. Te faz refletir sobre diversas... Você passa diversas emoções ali dentro da obra. E um outro queridinho que eu tenho também é o Naveleira. Eu acho a história do Naveleira... Eu já tinha assistido o quadrinho. Choro. Mas a história do Naveleira é linda e o desenho é fantástico. É muito leve, gostoso. E é lindo, né? É um desenho maravilhoso. Sim. Então, se você fosse, por exemplo... Eu que nunca consumi nenhum quadrinho coreano... Nem nada, mas fiquei muito, muito curiosa. Quero começar. Aí você indicaria Horizonte mesmo? Eu perguntaria se você está bem emocionalmente. Eu estou muito... Se você não estiver bem emocionalmente, o Horizonte vai te causar emoções muito fortes. Tá. Mas eu acho que é difícil indicar, depende muito depende de do muitos perfil. fatores, né? Tá. O Convenience Store, por exemplo, é uma história muito engraçada. Tem a parte dos desenhos, né? A obra sem censura. Aliás, sem censura, galera. Né? Aí eu quero ler no ponto do ônibus o que já aconteceu. Tem que tomar um pouco de cuidado com quem tá perto de você. Porque do nada você vira uma página, pode, né? Mas eu acho que se eu tivesse... É complicado, mas eu acho que Naveleira, o Horizonte e o Conveniência acho que são ótimas pedidas ali para... Mas realmente vai variar muito do perfil de leitura da pessoa, né? Eu preciso te dar mais alguns dados, então, precisa... né? E daqui a pouco a gente vai ter mais obras aí para pegar outros tipos de públicos também, né? Então... Então, aí, última pergunta. Questões. A gente sempre tenta tirar alguma coisinha. Não tem nada que você possa revelar, assim, pra gente. Pra agora eu fico realmente devendo. Ai, que tristeza, olha. Não, mas ele já falou que, né? É o que eu expliquei, né? A gente tem muitas coisas já anunciadas. Então, antes de sair anunciando mais coisa, eu preciso terminar um pouco de... Né? Daí o Horizonte tá acabando agora no terceiro volume. Mas daí eu ainda tenho o Naveleira, que ainda faltam... O segundo sai agora, né? Mas daí vão faltar 3 volumes. Então, eu preciso diminuir um pouquinho a lista de obras para poder divulgar outras. Mas não que a gente esteja parado. Tem muitas obras que a gente ainda não divulgou, mas já estão prontas. Então, a gente realmente está esperando um pouquinho só o melhor momento mesmo para publicação, né? O famoso timing. Precisa... Mas a gente não tá parado, né? A gente tá trabalhando em diversas outras séries aí que a galera, eu tenho certeza que vai gostar. Então, estamos correndo aí com algumas obras. Tá. A gente sempre tenta tirar alguma coisinha. Não, faz a gente parte. desiste ali. Mas tá bom, tá ótimo. Adoramos, assim. Júnior, muito obrigada. Foi um papo, assim, muito esclarecedor. A gente que é super fã mesmo da editora, a gente
tem muita coisa deles. Sim. De vocês, assim, é um trabalho de bastante qualidade. Queria novamente agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, por toda a paciência, né? Nesse tempo que a gente tem conversado aí, tentado, né, marcar essa gravação. Não, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Novamente, eu sempre falo, por mais que eu tente conhecer as coisas que eu me meto e tudo mais, eu não sou um especialista na área. Então, se eu falei alguma besteira, eu já peço desculpa, foi com as melhores das intenções, que eu sei que a galera que é mais aprofundada na cultura ali, às vezes, né, fala alguma coisinha ali que não é muito bem assim. Então, tenham calma comigo. Mas, assim, foi difícil acontecer esse primeiro papo, mas agora que a gente já se conhece e tudo mais, se tiver outras oportunidades, aí quem sabe mais pra frente eu prepare algum anúncio e eu venha fazer com vocês. Não, eu gostei que você falou primeiro papo, ele falou primeiro papo. Então, aqui, ó, as portas estão muito, muito abertas. Tem bastante série pra anunciar ainda, então dá pra falar bastante aí, dá pra fazer bastante coisa. Tá bom, nossa, brigadíssimo, foi um prazer. E agora, já que eu sei que vocês vão pra Coreia direto, na próxima vez que vocês forem pra Coreia, eu já peço um refrigerante pra vocês. Um refrigerante. Direto nada, mas a gente tenta, A gente tenta, né? Muito obrigada, pessoal, que ficou com a gente até aqui. Lembrar que a gente vai deixar na descrição os links de todos os livros, todos os webtoons, manhwas que a gente comentou por aqui. Se puder comprar pelos nossos links de afiliado, ajuda o podcast. Novamente agradecer a LTI pelo patrocínio. Continuem com a parceria com a gente. Isso. Lembrar que a gente vai fazer um segundo episódio ainda sobre os webtoons da New Pop. A gente vai falar especificamente de Naveleira, Hellbound e O Horizonte, do primeiro volume de cada um deles. Exato. E quem puder já ir lendo também para participar com a gente desse próximo episódio, para vir conversar com a gente, né? Que a gente adora também essas trocas. Isso, e se ficou alguma dúvida dos termos que a gente usou aqui, dos dados, pode também comentar que a gente ou pergunta para o Júnior ou tenta a gente mesmo responder. Vai ser um maior prazer. Então é isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.